Você é desenhista e não sabe como melhorar suas habilidades? Ou se sente inseguro para começar um projeto de um HQ ou um mangá mais ambicioso, ou até mesmo pegar algumas comissões? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender o seu nível atual de desenho e como estudar de forma mais efetiva e consequentemente melhorar a sua arte. Opa, e aí meus príncipes, tudo bem com vocês? Bem, no meu último vídeo eu bati muito na tecla de que a gente muitas vezes não sabemos o básico do desenho. Isso acaba fazendo com que criemos falsas expectativas sobre o mercado de desenho, ou até um pouco de soberba sobre o nosso trabalho, que muitas vezes não é tão incrível. E isso é até bem comum, tá? Então, esse vídeo é tudo que você precisa saber sobre o básico no desenho. Pra você que tá querendo começar a desenhar, se desenvolver, ou até mesmo dar uma revisada em princípios básicos no desenho. Ou até mesmo saber seu nível atual. De toda forma, esse vídeo é bom para qualquer nicho de desenho, então confia. Para começar, vamos identificar quais os níveis de desenho que temos. E só para avisar que esse vídeo é com base em tudo que eu já estudei ou que eu aprendi até hoje. Então talvez eu não use os termos certos ou até cometa algumas gafes. Porém, é o que funciona para mim. Bora lá! Para começar, vamos dividir os níveis em 3 de formas mais simples. Iniciante ou nível básico, intermediário e avançado. Nível iniciante é quando você tem todo o conhecimento básico sobre o desenho, porém não é um nível competitivo para o mercado. Mais para frente eu vou explicar melhor isso. Nível intermediário é quando você tem todo o conhecimento básico e já lida com o mercado, seja pegando commissions ou trabalhando já com alguma marca ou empresa. Nesse nível você caminha para a criação do seu nicho de público e clientes que valorizam o seu trabalho e também tem o seu estilo mais lapidado. Nível avançado é quando você tem total domínio sobre a sua técnica de desenho. Isso lhe coloca como figura de autoridade na sua área de atuação. Ou seja, você já consegue cobrar o justo pelos seus projetos e também já tem uma lista de clientes fiéis. Esses são os 3 níveis. Em qual você está? Ainda é difícil saber, né? Mas relaxa que eu vou exemplificar melhor. E dentre esses níveis, podem surgir várias perguntas como: só porque eu não trabalho com desenho, quer dizer que meu nível é baixo? A resposta é sim e não. Veja bem, porque do que adianta você ter um nível ótimo, avançado, um nível alto, e não monetizar, não se promover de alguma forma? Você entende que todo o seu conhecimento ele é meio que inútil? Mas eu vejo desenho só como hobby, e aí? É ótimo, ótimo. Mas então por que você quer aprender fundamentos tão mais avançados de composição, de estruturação no desenho? Alguma coisa que você demora anos para pegar, que você demora anos para conseguir desenvolver. A gente tem que entender que algumas coisas elas estão muito ligadas. E você quer aprender, você quer evoluir, justamente porque você quer monetizar o seu desenho de forma melhor. Você quer começar a cobrar mais pelas suas commissions, pelos seus projetos. Então, melhorar é um caminho para monetização de forma melhor. Mas esse vídeo aqui é sobre entender o básico. Esvazie a sua mente com tudo que você já sabe, como se fosse começar a desenhar hoje totalmente do zero. Primeiro vamos separar o básico em outros 3 passos. Esses passos vão te guiar de uma forma melhor para a compreensão e assimilação dos estudos. Primeiro passo, treinar o corpo. Segundo passo, absorver o conhecimento de forma certa e entendê-lo, ou seja, a teoria. Terceiro passo, estudo da psicologia do desenho. Você tá sem entender nada, né? Calma aí que eu vou explicar direitinho. Como assim treinar o corpo? Vou ter que ir pra academia? Não, calma lá, meu jovem príncipe. Mas se bem que a academia é um ótimo exercício, hein? Imagine que você é um atleta de alta performance em League of Legends. Um pro player. A gente sabe que o trabalho de um pro player é sentar na cadeira e jogar, né? E eu te colocasse em uma corrida de 100 metros rasos com atletas profissionais. Quais seriam as suas chances de vencer? Obviamente que nenhuma, né? Apesar de você saber o que tem que fazer e você saber as técnicas ou ter os melhores equipamentos, você não tem a mínima chance de vencer alguém com preparo. E é esse o ponto aqui. Você precisa preparar o seu corpo para aplicar aquilo que você aprendeu na teoria. Isso também se aplica ao desenho. Você tem que preparar seu corpo, seus músculos, músculos das costas, dos braços, dos dedos, para assim poder assimilar alguma técnica de desenho. Por isso o corpo vem antes da teoria. Se você vê muitos vídeos de como aprender a desenhar ou tutoriais no YouTube e não treina o seu corpo, vai ser como um pro player numa corrida. Você vai fracassar e acaba perdendo o ímpeto e a sua vontade inicial. Era aquilo que te prendia naquela atividade. Então você deve preparar seu corpo antes de receber algum tipo de informação que te coloque em uma situação desconfortável. Para quando você começar a ver a técnica, o seu corpo já está preparado para executá-la de uma forma mais eficiente. É que nem em Boku no Hero, Midoriya Shonen, antes de receber o All For One, ele precisa passar por um treinamentozinho para preparar
preparar o seu corpo para o poder não dilacerar o seu corpo. E para isso existem vários treinos que podem te ajudar nesse preparo. A maneira como você segura o lápis, a maneira como você traça, como você posiciona os ombros, tudo isso pode influenciar na sua técnica. Vou te passar alguns treinos para você fortalecer o seu corpo antes de ir para a técnica. Primeiro, você vai fazer esse treino de círculos, no papel mesmo. Pegue um lápis que esteja inteiro, tá? E segure na metade para cima para fazer esse treino. Preste atenção agora. Nesse treino, você vai fazer usando o movimento do ombro para fazer os círculos. E faça uma linha cruzada dentro do círculo, usando o movimento do cotovelo, e depois outra linha cruzada dentro do círculo, usando o movimento do pulso. E aí no exemplo, faça outras figuras geométricas usando as mesmas propostas. E depois faça um treino de ligar pontos. Faça 2 pontos em uma folha e ligue os dois através de uma linha. E tente não ir devagar, tá? Faça uma linha rápida. Você vai perceber que é difícil ligar os pontos. Isso é um ótimo treino para sua percepção de espaço. Agora faça cubos em qualquer posição. Quando tiver familiaridade em fazer cubos, comece a fazer cubos dentro dos cubos. E por fim, faça esse treino aqui. Trace uma linha e defina a ponta da linha, o lugar para onde ela vai apontar. Agora faça cubos nessa linha, seguindo a direção para onde ela aponta. Depois faça isso com círculos separados ao meio e depois com pirâmides. Faça esses treinos todos os dias de 15 a 30 minutos por dia. Eu te garanto que esses treinos vão ser o diferencial na hora de você aplicar em um desenho. Então, agora vamos para o conhecimento teórico sobre o básico. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber o que é desenho e qual o seu objetivo nele. Desenhar é entender a sua maneira de interpretar o mundo ao seu redor, usando sua criatividade para, a partir do mundo já existente, inventar coisas novas. Novas histórias, novos personagens, novo tudo. O desenho é uma expressão artística milenar que nunca morreu. Só se renovou e se aperfeiçoou com o passar dos anos. Então, muito provavelmente, o seu conhecimento em desenho nunca vai envelhecer mal. Mesmo com o surgimento das IAs e tudo mais, contanto que a sua interpretação de mundo seja minimamente atrativa para o seu público. Então, por onde começar o básico? O desenho básico consiste em você ter domínio de simplificação das coisas em formas básicas. Nesse exemplo, eu simplifico esse cara em formas básicas. Peraí, quais são as formas básicas mesmo? Círculos, quadrados, triângulos, cilindros, inicialmente. Então, essas são as formas que eu posso dar vida a todo tipo de estrutura ou criatura. Achar as formas básicas em alguma estrutura é o básico para você conseguir entender como funciona a construção de um desenho. Algumas dessas eu já passei no primeiro tópico, de treinar o corpo. Então, com essa informação, você tem que entender o mundo ao seu redor, através dessas formas básicas. Perceba que tudo tem um volume, tudo tem uma circunferência. Tem suas particularidades, medidas, métricas, enfim. Você consegue formar desde uma pessoa com essas formas até uma aeronave moderna de guerra. Esse conhecimento vai te ajudar desde os níveis iniciais até os mais avançados. Com o tempo você vai conseguir formular estruturas mais facilmente, treinando o corpo e mente. Como treino, pegue coisas aleatórias do seu cotidiano e tente desmembrá-las até que você tenha a capacidade de formar estruturas a partir da sua galeria visual. E falando em galeria visual, uma coisa muito importante é a fixação dos seus estudos para a formação da sua galeria visual. Galeria visual é como se fosse um HD na sua cabeça, que guarda as informações que você já viu ou reproduziu. Imagine que todos os dias você faz um estudo de um corpo de frente. Esse estudo vai ficar gravado na sua cabeça de forma mais simples e você vai conseguir fazer esse mesmo desenho sem olhar a referência. Agora imagine que um dia aleatório você vai fazer um desenho usando a referência e nunca mais viu a referência. Se você não tiver memória fotográfica, o que eu acho impossível, é óbvio que você não vai conseguir ter um bom resultado. Isso porque aquela informação não ficou gravada no seu HD e por isso você não consegue abstraí-la de forma eficiente. Então se torna uma informação inútil. E pior, às vezes quando assistimos algum tutorial ou vemos alguma técnica e não aplicamos, essa informação fica corrompida no nosso HD, fazendo com que você tenha uma informação meio desconexa, que possa até te atrapalhar nos seus estudos. Agora você sabe a teoria do desenho, como estudar a técnica de forma mais simples. Só para revisar: treinar o corpo para conseguir aplicar a teoria, beleza? Então chegamos ao último ponto do vídeo, que é você se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, esse vídeo tá dando muito trabalho para fazer, então por favor se inscreve aí. E para você conseguir melhorar suas habilidades, tá? Se você se inscreve aqui, automaticamente você fica 2% melhor. Agora indo para o último tópico mesmo, o psicológico do artista. Como lidar com alguns problemas na sua arte. Lidar com a frustração de errar,
ou de tentar e não conseguir é um conceito bem comum na arte que pode te atrapalhar na hora de estudar e manter o seu foco nos seus projetos. O artista ele consegue abstrair coisas, abstrair sentimentos, até das piores ocasiões da sua vida e transformar em histórias. Muitas vezes seu momento psicológico não condiz muito com o que você quer passar na sua arte. E isso para um artista iniciante ou de nível básico é muito difícil de superar ou separar na arte. Então meu melhor conselho é: pare um pouco, veja o céu, limpe a mente, dê um respiro e depois volte a desenhar. Às vezes só precisamos de um tempo, mesmo que curto, afastado de toda a pressão e cobrança. O desenho requer muita dedicação de anos de aperfeiçoamento e estudos. Agora você já sabe o básico e sabe como aplicar. Lembrando que você saber o básico não quer dizer que você esteja pronto para ir para o intermediário. Talvez nessa régua você esteja no início ou no final. Faça uma autoanálise. Seja sincero consigo mesmo. É libertador. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu gostei, que é muito importante para eu continuar me esforçando para fazer esses conteúdos, que, meu Deus, dá trabalho, viu? Se faltou alguma informação ou ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E tento ajudar sempre que tá ao meu alcance, né? Eu sou o Ren e muito obrigado pela sua atenção, meus príncipes. Até o próximo vídeo, valeu! Curte, compartilha! Ah, e comente, se inscreve também.